Abra comigo a palavra de Deus nesta manhã no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7. Nós leremos versículo de número 24 ao versículo de número 27. Esta porção das Escrituras, Mateus capítulo de número 7, versículo 24. O Senhor Jesus aqui falando: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Baseado nestas palavras do Senhor Jesus, o nosso título nesta manhã é sobre prudência cristã, a vereda da santificação. Queridos amigos, o Senhor Jesus Cristo, Ele conclui aqui o seu grande discurso, entregue àquelas multidões ali à beira do lago da Galileia. Sermão este, o maior de todos os sermãos proclamado por Ele, que Ele decidiu entregar logo no início, nos recordamos, logo no início do seu ministério aqui nos primeiros capítulos de Mateus, quando um grande número de fãs, entusiastas e também de discípulos começaram a se aglomerar em multidões em torno do Senhor Jesus e segui-lo para todas as partes. E então, tendo concluído este seu grande sermão, aqui no capítulo de número 7, o Salvador agora ele comanda os seus discípulos à ação. E isso ele passa a fazer então a partir do versículo de número 13, que é a parte final, a conclusão final desta parte final do Sermão do Monte. Um comando à ação. E você se recorda que ao longo de todo o seu discurso dirigido aos seus discípulos, que estavam ali mais próximo dele, naquele monte, junto ao lago da Galileia, e as multidões que se espalhavam por toda parte, ele diz que o caminho do verdadeiro discipulado, de um verdadeiro discípulo, será bifurcado continuamente ao longo de sua jornada. E você se recorda que desde o capítulo 5, do início do Sermão do Monte até aqui, o caminho do verdadeiro discípulo é bifurcado de muitas maneiras. Desde o início, no capítulo 5 até o final, nós vimos como este caminho se divide em dois, continuamente se bifurcando. Jesus Cristo falou sobre dois tipos de justiça: a justiça do reino de Deus, daquele que pertence ao reino de Deus, salvo, regenerado, em contraste, bifurcando com a justiça dos fariseus. Ele fala sobre dois tipos de tesouros: uma estrada larga, uma estrada apertada. Ele fala sobre hipocrisia e sobre sinceridade espiritual. Ele fala sobre este mundo e o mundo vindouro, tesouros na terra e tesouros no céu. E continuamente ele está contrastando o reino deste mundo, a religiosidade de homens não salvos, com o reino eterno, verdadeira salvação e a justiça do reino. E o Senhor Jesus, então, depois de fazer tudo isso, ele comanda a ação aos seus discípulos. E ele diz que a escolha que os discípulos deveriam fazer, deveriam tomar, está agora diante deles, e é fortemente contrastada entre uma escolha de complacência espiritual, de uma religiosidade complacente, e de uma comunhão sincera, verdadeira com Deus vivo, em busca de uma verdadeira justiça. Ele põe isso nesses termos: fome e sede por retidão de caráter. E nós vimos também que a declaração-chave em todo o Sermão do Monte são as palavras do Senhor Jesus Cristo no versículo de número 20 do capítulo de número 5, onde ele diz, resumindo: porque vos digo que se a vossa justiça, discípulos, não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E o ensino do Salvador, então, desde então, é mostrar que não é tentar parecer-se uma boa pessoa, mostrar-se piedoso na igreja, fazer algo maravilhoso, sobrenatural, que nenhum outro homem pode fazer, que levará alguém para dentro do reino de Deus, mas sim a obediência e a submissão à palavra do Senhor. E isso, obviamente, não como meio de salvação, mas como a expressão de uma fé sincera,
de uma absoluta confiança no Senhor. O fruto mais visível de uma pessoa regenerada, junto com santificação, é obediência, é submissão à palavra do Senhor. E então, depois de dizer todas estas coisas, nós temos aqui agora o seu apelo conclusivo do sermão, onde o Senhor Jesus Cristo pintou 2 quadros para ilustrar este fato de que o crente deve submeter-se à palavra de Deus. E ele agora, por fim, então, tendo feito isso no versículo 13 ao versículo 15 ao versículo de número 23, esses primeiros 2 quadros, ele agora, por fim, nesta porção que nós iremos considerar, coloca diante de mim e de você este último quadro, esta última figura. No versículo de número 24 a 27, ele passa a falar sobre o perigo de negligenciar ouvir a palavra de Deus, não está abrindo a palavra de Deus, não está com regularidade sob o som do ensino da palavra de Deus, o perigo de negligenciar a palavra e a tragédia de não praticar a palavra de Deus. E tudo isso é comparado pelo Senhor Jesus Cristo a uma grande tragédia, a uma queda trágica. Bem, queridos amigos, por que cristãos muitas vezes caem feiamente? Porque pessoas que pareciam humildes e mansas explodem carnalmente de repente? Porque crentes que sorriam entre o povo de Deus e pareciam sinceras se tornam pessoas rebeldes contra toda a disciplina e se afastam? Porque crentes muitas vezes no meio da provocação desmoronam em autocomiseração de repente? Porque discípulos às vezes com muita facilidade de repente abandonam o seu lugar na obra do Senhor? Porque crentes são de repente às vezes distraídos pelo mundo e põem de lado suas responsabilidades cristãs e você não os vê mais com aquele fervor de antes? Porque crentes de repente são carregados pelo mundo em seu entretenimento, em suas buscas? Bem, a resposta a estas perguntas que às vezes nos deixam perplexos está aqui nesta passagem. E o Senhor Jesus Cristo diz que isso é o resultado de um discípulo por muito tempo ter sido insincero diante da palavra de Deus. Por um lado, ter negligenciado ouvir a palavra de Deus com frequência e regularidade, santificar-se na palavra de Deus. E por outro lado, a tragédia, algo mais sério, a tragédia da insinceridade de não pôr em prática aquilo que tem aprendido na palavra de Deus. E o resultado é tudo isso que eu acabei de mencionar, que crentes de repente parecem mudar, esfriar, se afastar do seu posto, agir carnalmente. Bem, a palavra de Deus nos informa a respeito destas coisas. Se a palavra de Deus é deixada na igreja e eu não a levo comigo durante a semana, então eu não posso pô-la em prática. Muitas vezes crentes em Jesus Cristo estão na igreja ouvindo a palavra de Deus e eles são tocados pela palavra de Deus e movidos, e uma descoberta doutrinária acontece, algo que os liberta, deveria pelo menos libertar de algum erro ou que os santifica. Todavia, esta palavra que foi ouvida, ela é deixada dentro da igreja. Eu sigo a minha jornada ao longo da semana, não pondo em prática o que eu ouvi. Na leitura da Bíblia em casa, a palavra toca o meu coração, mas quando eu fecho a capa deste livro, eu deixo a palavra de Deus ali, eu não levo nada para a minha jornada no local de trabalho, para a vida na sociedade, para o meu lar. A palavra de Deus é ouvida na igreja e deixada na igreja. Ela é lida na Bíblia e deixada na Bíblia. E o resultado, diz o Salvador, é uma queda trágica. E caiu, e grande foi a sua queda. O Senhor Jesus faz o seu apelo conclusivo àqueles homens e mulheres que ouviram cuidadosamente, eu não sei por quanto tempo, talvez por algumas horas, este seu grande sermão. Ele agora põe diante deles, nessas últimas palavras, nestes últimos versículos, o terceiro e último quadro que ilustra a consequência de ouvir e não praticar a palavra de Deus, de ouvir e deixá-la de lado. É a mesma advertência que ele inicia no versículo 21, dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ele começa a advertência aqui. E a advertência aqui é sobre o perigo
da falta de obediência, de estar contente com mero ouvir a palavra de Deus e não colocá-la em prática. E em sua advertência final, ele apresenta esses 3 quadros. O primeiro quadro está do versículo 15 ao versículo de número 20, onde ele refere-se a falsos profetas, e o objetivo do Senhor é advertir a não sermos enganados pela aparência, porque quão facilmente, irmãos, nós podemos ser enganados por falsos ensinadores, porque às vezes nós somos muito superficiais em nosso julgamento. Mais do que perguntar se o que dizem faz sentido ou parece bíblico, nós devemos aplicar outro teste, diz o Salvador, que é o teste dos frutos. Frutos do ensino, frutos da conduta e frutos do seu ensino na vida daqueles que o seguem. E o segundo quadro que o Senhor Jesus Cristo apresenta vai do versículo 21 ao versículo de número 23, onde ele mostra a imagem de pessoas que pensam que toda pessoa que diz Senhor, Senhor é um crente regenerado e um dia entrará no céu. E ele adverte contra falsos crentes, discípulos superficiais, e essa é uma figura designada para nos advertir do auto-engano espiritual, de nos enganarmos a nós mesmos concernente ao nosso estado espiritual, se a nossa fé está de fato fundada na palavra, em Cristo, em um arrependimento verdadeiro, e se somos uma nova criatura, ou se é mero ativismo religioso, mero conhecimento teológico ou bons sentimentos, desacompanhado de humildade, sinceridade e verdadeira dependência do Senhor. E aqui agora então ele apresenta este último quadro, que começa neste versículo de número 24 até a última porção, versículo de número 27. Queridos amigos, eu devo dizer que talvez estas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui sejam as palavras mais devastadoras em toda a palavra de Deus. E observe você, elas são pronunciadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez eu gostaria de alguma maneira tentar apelar à sua consciência nesta manhã, que no lugar de se assentar-se aqui como alguém que se assenta no sofá e vê uma televisão, e uma pessoa do outro lado da tela, você não olhe para esta palavra desta maneira, mas a tome como falando à sua mente e à sua consciência, diante dos olhos de Deus. Esta palavra é da parte de Deus e é pregada agora na presença de Deus, da parte do Senhor e na presença do Senhor. Ouça essas palavras, talvez as mais trágicas e devastadoras de toda a Bíblia, palavras que devem soar e reverberar continuamente em nosso coração, pronunciadas pelo próprio Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não é estranho, não é errado isso, dizem algumas pessoas. Não é estranho que um pregador termine o seu sermão com um tom tão negativo. Parece ir contra a tendência de nossos dias, não é? Da nossa sociedade moderna, de terminar tudo massageando o ego das pessoas, a cultura coaching, a cultura autoajuda. Não é estranho, dizem alguns, que Jesus Cristo tenha escolhido terminar esta pérola, este diamante de discurso, com palavras tão negativas, dizendo: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ponto final, acabou o sermão. Você já parou para pensar sobre isso? Bem, nós aprendemos aqui que um sermão não precisa necessariamente terminar em um tom positivo, porque as últimas palavras do Senhor em seu grande sermão são palavras de advertência. Na verdade, queridos, se você pensar com calma, ele termina com as palavras mais positivas possíveis. E caiu, e foi grande a sua queda. Essa é uma advertência à autoilusão espiritual, e o objetivo do Salvador, a soar esta sirene, é a nossa preservação. Pense sobre isso. Não é negativa, mas aqui está um sermão concluído com palavras tão firmes e até certo ponto tão trágicas. Bem, ele inicia então esta terceira e final parte do quadro com uma advertência. Ele diz no versículo de número 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras do Sermão do Monte, e tudo o que ele revelou através dos seus discípulos, é claro, em toda a palavra de Deus, e as pratica,
assemelhá-lo-ei, é assim que eu assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Bem, eu devo dizer de início que sua ênfase nesta ilustração final, mais uma vez, é contra o perigo de buscar e desejar somente os benefícios e as bênçãos espirituais do reino de Deus, da salvação, e descansar nisso numa suposição de ser salvo, porém sem fruto. O Senhor está falando aqui com pessoas que afirmam serem cristãs, discípulos, seguidores. Não é dirigido essas palavras a pessoas que não têm interesse na fé cristã. Nós temos visto ao longo desses estudos que para o mundano, que para a pessoa que vira as costas para o Salvador e a sua palavra, não há nada de proveitoso nestas palavras do Sermão do Monte. As pessoas que estão ouvindo aqui são pessoas que gostam de ouvir o Senhor Jesus Cristo, pessoas que diziam segui-lo. E essas palavras são dirigidas, então, marque isso, a pessoas que estão na igreja, que professam serem discípulos de Jesus, que estão buscando os benefícios e as bênçãos da salvação. E o seu objetivo é o mesmo, mais uma vez, mostrar a diferença entre o falso e o verdadeiro cristão, do homem que é de fato nascido de Deus, do homem que é meramente um crente cultural, um religioso. E o Senhor Jesus Cristo, talvez você possa pensar nesta figura, tendo falado com autoridade que nenhum outro homem teve, jamais terá, palavras que ninguém jamais pôde pronunciar. E nós lemos no final do versículo 28 que aquela multidão estava perplexa, admirada, estonteada de ouvir o Senhor Jesus. E ao concluir este sermão, provavelmente eles estavam em um profundo silêncio, que você só conseguiria ouvir os passarinhos talvez voando sobre o lago da Galileia, e aquela multidão calada em silêncio, pensando em si mesmo sobre as consequências deste sermão. E ao concluir estas palavras e pintar esta última figura de advertência, uma das parábolas mais curtas, mais poderosas da palavra de Deus, ele inicia dizendo, e aqui está diante de nós: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, observe agora, compará-lo-ei, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Ele não diz um homem prudente, mas ao homem prudente. É muito interessante observar a escolha dos termos que o Senhor Jesus Cristo faz. Ele é o mestre enviado por Deus, e as suas palavras são cheias de sentido e significado. Você já se perguntou por que a figura que ele escolheu desenhar aqui é de um homem, uma mulher prudente? Compará-lo-ei ao homem prudente. Por que não a um homem sábio? Por que não a um homem entendido? Compará-lo-ei a um homem de bom julgamento ou sábio? Por que não a um homem sensato? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, ao homem sensato. Não, ele escolhe a palavra o homem prudente. E a palavra prudente, ou prudência, traduzida do original grego, você se recorda que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, embora os discípulos e o Senhor conversavam em aramaico e também em hebraico. A palavra grega, traduzida como prudência, significa sensibilidade, ou exatamente isso, prudência. Agora, os gregos, em sua língua, que aqui é adotado, um grego mais simples no Novo Testamento, eles tinham 3 grandes palavras que descreviam 3 grandes qualidades da mente de uma pessoa, de um homem ou mulher. Se um homem ou uma mulher possuísse essas 3 grandes qualidades, esta pessoa possuiria uma mente equipada. No Novo Testamento, essas 3 grandes palavras são utilizadas com frequência, e com grande frequência são referências dos apóstolos à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eles usam, os gregos, essas 3 palavras, e aqui está no Novo Testamento, para descrever as qualidades de uma mente equipada. E são as palavras sabedoria, prudência e bom julgamento. As palavras gregas para sabedoria, sofia,
Para prudência, prunesis, e para bom julgamento, sinesis, ou sunesis. A pessoa que possuísse sofia, prunesis e sunesis, sabedoria, prudência e bom julgamento, e cultivasse estas coisas e as desenvolvesse, seria uma pessoa equipada, um verdadeiro cidadão naquela sociedade grega, um homem capaz em sua mente racional. Bem, a palavra sofia, sabedoria, traduzida como sabedoria corretamente. Sofia o que é, sabedoria o que é o maior alcance possível da mente humana. É a capacidade da mente de compreender princípios que estão envolvidos nas coisas, ir através das coisas e situações e ver os princípios que estão gerindo essas situações. Este ensina estas coisas. Sabedoria é a capacidade de compreender as razões e os propósitos morais últimos das coisas, de ver a floresta como um todo, em vez de cada árvore em particular. Isto é sabedoria. A palavra prudência ou prunesis tem um significado um pouco diferente de sabedoria, e a diferença entre sofia e prunesis, ou sabedoria e prudência, é que enquanto sabedoria ou sofia é algo mais teórico, tem a ver com a compreensão de princípios, prunesis ou prudência é prática. Sabedoria é um conhecimento vital, mas é uma compreensão teórica, abstrata e subjetiva. Já prudência é a sabedoria aplicada. Enquanto sofia ou sabedoria tem a ver com a mente, o pensamento do homem, prudência tem a ver com a sua vida, com a sua conduta sábia. Prudência é a sabedoria agindo em relação às coisas. E a terceira qualidade de uma mente equipada, a palavra que aparece muitas vezes no Novo Testamento, a palavra sunesis, que significa, ou pode ser traduzido como bom julgamento. Na verdade, a palavra literalmente significa reunir, sunesis, reunir, atar, mas esta é a ideia. É a faculdade ou a capacidade de reunir as coisas e tirar conclusão. Uma boa crítica, isto é, sunesis é um bom julgamento. A capacidade de distinguir entre vários modos de ação, escolher a melhor maneira de agir. Sabedoria informando, bom julgamento, e prudência tomando a ação correta. Sunesis é um bom julgamento. Compreender a melhor maneira, a ação mais correta a ser tomada em uma situação, é a capacidade de avaliar, de distinguir, de fazer um bom julgamento para uma ação, uma decisão correta. Eu não quero lhe entediar com essas palavras, mas para os gregos, um homem e uma mulher mentalmente bem equipada é uma pessoa que possui essas três qualidades. E aqui, queridos amigos, o Senhor Jesus Cristo escolhe uma destas palavras, que é a palavra prudência, não por causa dos gregos e de sua filosofia, mas por causa da aplicação do seu sermão. Essa palavra descreve prudência, a atitude correta e esperada de um verdadeiro discípulo. Ele deve ser prudente. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, aquele homem equipado em sua mente. Um homem prudente. O homem prudente, ele não diz compará-lo-ei a um homem sábio ou a um homem de bom julgamento, porque, amigos, para ouvir a palavra de Deus, o sermão do monte, o ensino das Escrituras, não é uma questão apenas de ouvir e entender a profundidade e adquirir conhecimento apenas, sofia, sabedoria. Nem é uma questão de ouvir e julgar corretamente que este homem que está falando não é meramente um homem, mas é o Deus encarnado, e ter esta conclusão correta de que este livro é um livro divino, sunesis. Mas ouvir a palavra de Deus, as Escrituras, deve levar o homem, o ouvinte, à prudência. A prudência. A pô-la em prática, a obedecê-la, a submeter-se a ela, para que não sofra as consequências negativas de desprezar a palavra de Deus, e positivamente, para que a sua vida seja estabelecida na vontade de Deus, uma vida cujos frutos duram para sempre. É por isso que ele diz: aquele que ouve estas minhas palavras, não compará-lo-ei a um homem sábio, um filósofo, a um homem de bom julgamento, que apenas entende na mente as coisas, mas alguém que ouve, que entende e que apoia em prática, assemelhá-lo-ei ao homem, à mulher prudente. É por isso que o Senhor compara a pessoa que ouve a palavra de Deus em uma ilustração que apresenta um homem prudente e também um homem imprudente.
Um que põe em prática o que ouviu e entendeu, e outro que ficou apenas no ouvir e compreender, mas não se submeteu. Aquele discípulo que sai da igreja e deixa a palavra na igreja e volta a viver a sua vida como viveu na semana anterior, no mês anterior, no ano anterior. Aquele discípulo que lê a Bíblia, que é tocado por ela, e fecha a Bíblia e deixa a palavra lá, e vai viver a sua vida, sem submeter-se à palavra de Deus. Ele não é um homem prudente. Ela não é uma mulher prudente. E aqui nós estamos sendo ilustrados, se este é o nosso caso, ou ilustrados se nós somos ouvintes da palavra de Deus. Um que põe em prática o que ouviu e entendeu, outro que ficou apenas no ouvir e compreender, mas não se submeteu. Ambos os homens, nessa ilustração, tinham uma medida de sabedoria. Eles puderam ouvir, eles entenderam, não é? Aqui está dois homens que estão construindo a sua casa. Obviamente, a sua casa significa a sua vida. Eles estão construindo a sua vida ao longo deste mundo. Eles tinham uma medida de sabedoria, o prudente e o imprudente. Ambos entenderam que a vida precisa ser construída. Eu preciso prover para a vida. Eu preciso adquirir uma cosmovisão correta. Eu preciso fazer por onde? Há uma medida de sabedoria em todo ser humano, inata ali. Não sabedoria espiritual, talvez. E há também em cada um destes homens um bom julgamento. E eles pensaram, bem, se eu vou construir uma casa, esta casa precisa ser uma casa onde eu possa morar. E precisa ser uma casa boa, e precisa ser uma casa sólida. E eu devo fazer por onde? Porque haverá intempéries e dificuldades, e é melhor que eu estude, eu treine, eu faça bons relacionamentos e bons contatos. Ambos tinham uma medida de sabedoria em compreender um pouco sobre a vida, ambos tinham um bom julgamento até certo ponto em compreender, mas somente um deles exercitou a prudência. Somente um deles pensou com seriedade sobre essas intempéries e a maneira correta de conduzir a sua vida. Somente um pôs em prática o conhecimento e o bom julgamento. Um ouviu, adquiriu conhecimento que não tinha, ficou admirado do pregador, estonteado, como diz o versículo 28, e não aplicou o que ouviu, não buscou de Deus graça para viver, não moldou a sua vida de acordo com a lei de Deus, não fez suas escolhas à luz destas verdades, tomou suas decisões grandes na vida sem considerar a vontade e a palavra do Senhor, seguiu construindo sua vida sob especulações, intuições, prognósticos humanos. Isso vai dar certo, eu sou capaz, pode ser, e se acontecer uma coincidência, e o resultado, nos diz o Salvador, foi trágico, uma grande queda. Amigos, a palavra de Deus não foi comunicada para ser ouvida, admirada, aplaudida e deixada de lado. O homem prudente não é um homem ou uma mulher que ouve estas palavras e a compreende, nem mesmo uma pessoa que ouve estas palavras e crê no Filho de Deus. A questão aqui era se eles iriam obedecer e submeter-se à palavra de Deus, se eles haveriam de entrar por esta porta estreita e seguir por este caminho apertado. No versículo 24 ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aqui ele começa a fazer esta ilustração. Todo, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Bem, a casa aqui naturalmente é a vida de uma pessoa. A rocha são as palavras do Senhor Jesus Cristo, seu ensino aqui neste glorioso sermão. É isso que está implícito, está claro, explícito aqui. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, é um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, e a rocha é Jesus, a sua doutrina inabalável, eterna, uma pedra preciosa, dada por Deus a este mundo. Ele é a rocha, a sua palavra é a rocha. Construir a minha vida é construir a minha vida sobre os preceitos, os princípios, os comandos do Senhor Jesus Cristo. E tudo que ele ensinou, seu ensino é uma doutrina firme, inabalável. A vida cristã, queridos amigos, não é apenas um título. A vida cristã é um exercício. Santificação não é algo estático, algo místico, como muitos parecem crer, que acontece sem o crente perceber que de alguma maneira Deus põe a mão sobre a cabeça do seu filho e ele é santificado misticamente. Oh, não, esse não é o ensino da palavra de Deus. Santificação é um exercício que envolve primeiro aprender as verdades que eu não conhecia antes,
E então aqui está o elemento nevrálgico: pô-las em prática, exercitá-las em dependência de Deus. Santificação é um exercício de obediência ao Senhor e à palavra de Deus, submissão à vontade do Senhor. Você conhece a vontade de Deus, você descobre a sabedoria de Deus, você pondera as implicações, as bênçãos, a consequência, o julgamento, e então você ora ao Senhor por graça para viver, e você se levanta dali para praticar a palavra de Deus. Isso se chama prudência. E o resultado é uma vida sólida, uma vida firmada, enraizada na palavra de Deus, uma vida de maturidade, segurança e comunhão com Deus. Bem, a vida de um crente não é uma jornada tranquila. Isso está ilustrado aqui. É uma casa que é assolada por ventos. Ela não é uma vida, a vida de um crente isenta de provações. O Senhor ilustra isso da seguinte maneira, versículo 25. E sobre esta vida, sobre esta casa, desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A vida cristã verdadeira é uma de resistência, é uma de perseverança. Sempre virão provações. Provações que provam, que experimentam, que testam a solidez desta casa da vida cristã. E assim a vida, provas e testes da nossa fé virão com grande frequência. E amigos, estas provas, esses testes são necessários, você sabe. Senão muitos de nós permaneceríamos no auto-engano espiritual. É necessário este teste para revelar a nós mesmos e as pessoas que estão em nossa volta, se a nossa vida está enraizada na palavra de Deus, firmada em submissão a Ele, se a palavra domina e controla o nosso caráter, ou se nossa vida cristã é um castelo de cartas e de máscaras, e o teste revelará isso logo, logo, diante dos olhos de todo mundo. Testes virão. Será que nós permaneceremos de pé em obediência ao Senhor, ao sermos solapados por estes ventos, em submissão a Ele sempre? Será que nós permaneceremos em dependência do Senhor, com o velho homem mortificado, ou daremos vazão à velha natureza carnal quando este vento vier, quando esta dificuldade vier? Acaso nós permaneceremos firmes na fé em nosso posto, junto com o povo de Deus, servindo ao Senhor, ou abandonaremos a nossa firmeza junto com o povo de Deus? Manteremos os nossos votos feitos ao Senhor, ou negaremos o que nós votamos? Se nós um dia entramos por esta porta estreita e tomamos a nossa cruz para seguir o Salvador, e negamos a nós mesmos, e experimentamos a instrumentalidade, o sorriso do Senhor e a bênção, então a nossa casa resistirá, porque a nossa fundação, ela não está somente no conhecimento de Cristo Jesus, mas na obediência ao Senhor Jesus. Obediência é o ponto central, não apenas conhecimento. Você percebe a dificuldade de muitos que acumulam grande conhecimento, e isso é importante, mas que não têm obediência ao Senhor. O resultado nós vemos, são pessoas fracas emocionalmente, que não têm controle sobre os seus músculos espirituais, são pessoas rixosas, são pessoas rebeldes, são pessoas que estão na internet debatendo sem fim, lançando lama no nome de Cristo e do cristianismo por conta de debates sem fim. São pessoas que têm ouvido e conhecido muitas coisas, mas não são obedientes à voz divina, e o resultado é trágico. Aqueles que constroem sua vida sobre a rocha de obediência ao Senhor, eles estão dizendo, na verdade, duas coisas. Eles estão dizendo que estão determinados a manter a palavra de Deus a todo custo em suas vidas, e que estão confiando no sangue redentor do Senhor Jesus para a misericórdia sobre os seus fracassos. Isso é obediência à palavra de Deus. Obediência no reino do céu nunca foi, obviamente, um meio de justificação, de receber perdão de pecados. Obediência é a maneira de exprimir a fé, é a obra que mostra a fé, obediência ao Senhor. Mas a despeito da clareza do Senhor Jesus Cristo, a despeito da ilustração que Ele apresenta, há sempre no meio cristão aquelas pessoas que querem construir sua vida sobre areia e chamar a areia de rocha. E o Senhor ilustra agora então o resultado desta autoilusão espiritual,
de meramente ouvir e concordar com a verdade, mas nunca submeter-se a ela. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Eu poderia descrever agora este homem insensato, é uma palavra no grego também, levaria muito tempo, mas se você puder marcar isso, é uma palavra que tem a ideia de alguém moroso no entendimento, ao contrário de prudente. Compará-lo-ei ao homem moroso, insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. São pessoas que estão em busca de soluções rápidas e fáceis para os seus problemas espirituais, um caminho fácil para a vida de fé e justiça. São estas pessoas que estão continuamente pulando de uma igreja para outra igreja em busca de uma mensagem mais popular, mais aceitável, uma igreja que apare as arestas da exigência de Deus, que deixa essas coisas de fora, uma igreja que põe no lugar remédios psicológicos, oratória, filosofia humana, música e entretenimento reformado, entretenimento cristão, que não machuquem as suas sensibilidades, nem lhes constranja uma vida consagrada e de obediência ao Senhor. São pessoas assim, que estão construindo sua vida sobre a areia da desobediência ao Senhor. Estão em lugares o tempo todo, pulando de um para outro, lugares de, em vez de fazer um chamado penetrante ao coração renascido do crente, há ali intermináveis discursos e conversações sobre atitudes morais positivas, amor próprio, autoaceitação, redimir a cultura, meus problemas existenciais. E o apóstolo Paulo, em vez de alcançar os perdidos, humilhar-se debaixo do poder da mão do Senhor, tomar a sua cruz e segui-lo, e assim experimentar a intimidade de Deus, o sorriso do Senhor e a sua bênção. São homens e mulheres cristãos que estão construindo a sua vida sobre a areia da desobediência à palavra de Deus. Eles fogem de igrejas porque são confrontados muitas vezes com obediência ao Senhor e não querem estar sobre a obediência à palavra de Deus. Versículo 26, ele constrói esta figura. E ele diz então que assim como aconteceu com o crente, com o discípulo que constrói a sua vida sobre a rocha da obediência, também com esse discípulo superficial irá acontecer. Ele diz que desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. Oh, amigo, será que não está claro? Que muitas vezes o não crente na família, o amigo não salvo, por ser nécio, moroso na maneira de pensar, ele olha para a sua vida, para a vida de não crentes, de pessoas que desprezam o Senhor, e ele olha para a vida de um crente, ele diz: o que acontece com o crente, acontece com o não crente. Ele tem perda, ele tem decepção, ele cai enfermo, ele morre, ele é enterrado na terra. Qual a diferença entre nós e um crente? Não há diferença nenhuma. E esta parábola mostra que essas dificuldades vêm sobre cada um, mas o que ele não parece perceber, e muitos não parecem perceber, é que o Senhor conhece os seus, e que o Senhor conhece a raiz de todo verdadeiro crente, uma rocha, uma casa firmada sobre uma rocha. A causa espiritual da queda aqui descrita pelo Salvador, declínio e queda espiritual, está dizendo o Salvador, resultam da negligência de pôr em prática a palavra de Deus. Se você deseja descobrir a razão por que pessoas caem, se afastam do Senhor, aqui está, pode escrever isso no diário e deixar guardado quando tiver dúvidas. O Senhor está dizendo que a causa da queda espiritual é aqui descrita como negligência de ouvir e praticar a palavra de Deus, o resultado de uma vida insincera. Porque muitos cristãos caem espiritualmente, esfriando na fé e deslizando para dentro do mundo, tornando-se novamente como um mundano, letárgicos espirituais, totalmente tomado pelas distrações da vida. O Senhor Jesus afirma que é uma negligência consciente em pôr em prática a palavra de Deus. Eu ouço, eu deixo ali dentro. Eu sou tocado e eu raciocínio, argumento com a consciência e deixo a palavra de Deus para fora. E isso acontecendo ao longo dos meses, dos anos, resultará em uma grande tragédia. Bem, nós devemos então perguntar neste momento: por que muitos cristãos, novamente, dão vazão à velha natureza com grande frequência?
e permitem que aquilo que foi crucificado um dia volte a lhes controlar, e que aquelas coisas que foram mortificadas na conversão voltem a aparecer, o Salvador responde: eles não estão misturando com fé o que escutam continuamente da palavra de Deus, e assim não põem em prática, e o resultado é um grande declínio espiritual, e mesmo a sua queda vergonhosa. Já não estão mais andando com o povo de Deus, já não estão mais em seus postos, abandonaram a peregrinação, se encantaram com este mundo, voltaram a ser dominados por um temperamento e buscas carnais, e a língua e as ações duras e rebeldes e as decisões tomadas começam então a pôr para fora o resultado da negligência espiritual permitida por muito, muito tempo. Observe o Salvador, o nosso Mestre e Senhor, dizendo: compará-la-ei a um homem insensato. O homem insensato não põe em prática aquilo que ouve em dependência do Senhor. Em seu lar, este homem insensato, este cristão insensato, se ele é um marido, um chefe de família, ele não lê a palavra de Deus com seus filhos com regularidade e não os ensina. Ele não cria os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele não ora, ele é insensato, ele não ora com a sua esposa regularmente, para que o cordão de 3 dobras, marido, mulher e espírito, fortaleça o laço do casamento. E então será gravemente testado este casamento um dia. Ele não cumpre o seu dever de conduzir o seu lar aos pés de Cristo e a submissão à vontade de Deus. Esse homem insensato, o marido insensato, ele negligencia a alma de seus filhos e de sua esposa. Ele está construindo a casa do seu lar sobre a areia movediça. E então os anos passarão, e nós vemos isso, e as crianças se tornarão adolescentes, e as dificuldades virão, e o relacionamento conjugal talvez experimentará ventos e tremores, e então será gravemente testado. Será que desejos de separação se levantarão no coração? Acaso os filhos se tornarão pessoas rebeldes, antagonistas contra uma fé que nunca viu em seu pai, em sua mãe? Esse marido insensato é um cristão nominal, negligente, espiritualmente parecido com uma fruta muito popular no Brasil. E sua mulher é o chefe da casa, e ele é negligente de seu dever e omisso na vida do lar. E o resultado desta insensatez espiritual é descrito no versículo de número 27. E desceu a chuva contra este lar e este casamento, e correram rios, e assopraram contra esta vida conjugal, e bateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esse marido insensato é um cristão nominal. É um desastre familiar, divisões, dissabores, em alguns casos trágicos, por conta da longa negligência e a insinceridade na vida cristã, brigas, rixas sérias, separações, atritos vergonhosos. Este homem insincero, insensato, é descrito aqui como alguém que não põe em prática o que aprende, que não põe em prática o que ouve. Aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Se este homem insensato é uma mulher, uma esposa, que constrói a sua vida sobre a areia do esquecimento da palavra de Deus, sem misturar com fé o que ouve, sempre ouvindo, nunca praticando, embora seja uma mulher que aprenda na palavra de Deus o seu chamado de submissão no casamento, é uma esposa, porque é insensata, que toma as rédeas de conduzir o lar, mais do que ajudar o seu esposo a fazê-lo. Se é uma pessoa impaciente, quando as coisas não estão indo de acordo com a sua maneira de pensar, se é uma pessoa iracunda, difícil de um marido suportar, e o marido parece preferir passar mais o dia no trabalho, e depois do trabalho estica um pouco mais, porque ele não quer voltar para estar com uma mulher rixosa.
se é uma pessoa que os filhos temem ela mais do que respeitam ela, ou se esta mulher insensata é uma pessoa ociosa, indolente, que no lugar de cumprir os seus deveres do lar e espirituais, passa o tempo no celular na mão, vendo a última fofoca do Facebook. O que fulano está falando, o que está falando de mim, qual é a nova novidade? O tempo está passando e não há oração, e não há leitura da palavra de Deus, e as coisas não são feitas no lar, e as responsabilidades são esquecidas. Então o resultado desta insensatez espiritual é descrita pelo Salvador neste versículo, dizendo: e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, aquele casamento, aquela família, e caiu, e foi grande a sua queda. E não é de se surpreender então quando ouvimos sobre conflito de discórdias no lar. A casa de um lar construído sobre papéis invertidos de marido e mulher, mulheres que não seguem seus maridos, maridos que não conduzem suas mulheres, filhos que não obedecem seus pais porque não têm exemplo, esfriamento espiritual, impaciência do marido, frieza no relacionamento, reclamações, rixas, distanciamento, não estão unidos fisicamente mais, não estão unidos no coração mais, há muito tempo. Mas se de outra maneira este homem insensato é um filho ou uma filha insensato, que embora um crente, mas não pratica o que ouve, e se torna uma moça, um rapaz negligente de seu dever de obediência aos seus pais e submissão àquilo que é aceitável a Deus no lar, ou se é um jovem ocioso, uma jovem ociosa, que somente se interessa por seus hobbies intelectuais ou lazeres passageiros, mas não cumpre com diligência o seu dever no lar, e não segue seu treinamento dos pais dado para a vida, embora seja um discípulo, então o resultado, queridos amigos, é descrito pelo Senhor Jesus no versículo de número 27. É um mau testemunho no lar, é a exasperação dos pais, é a perda de tempo precioso, é o enfraquecimento moral pessoal, é a tendência para a carnalidade maior e maior, é a perda de privilégios no lar, a perda da boa vontade, da confiança dos pais, é retrocesso na vida, porque este jovem, embora afirme ser um discípulo de Cristo, não abraça com fé a palavra de Deus e ouve a palavra de Deus imaginando que isso é somente para os seus pais. Se este homem insensato é um membro de igreja, uma pedra viva no templo vivo de Deus, mas é negligente em sua frequência ao ouvir da palavra de Deus, e pior ainda, não põe em prática aquilo que ouve, o resultado desta insinceridade é que este crente insensato, este homem, esta mulher insensata, deixa de ser então gradativamente uma parte orgânica e efetiva no corpo de Cristo, na comunhão do povo de Deus, e no esforço de levar o Evangelho adiante a almas, e se torna no lugar, deixa de ser uma pedra viva, gradativamente se torna uma pedra de tropeço e uma pedra no sapato dos trabalhadores. Torna-se uma pedra de tropeço. Suas palavras, suas murmurações, sua maledicência fazem com que outros crentes sejam contaminados. É um homem insensato, é uma mulher insensata, embora se diz um cristão, e faz com que os mais novos na fé tropecem, caem de sua vida consagrada e não mais estão na igreja, e se tornem pessoas preocupadas com coisas passageiras desta vida. Esta pessoa se torna uma pedra no sapato da obra do Senhor, uma pessoa difícil, uma pessoa resistente, uma pessoa soberba, criador de casos, questionador de todas as coisas, não satisfeito com nada, tudo negativo. Esse pastor é negativo, esse irmão é negativo, o governo da igreja é negativo, a música é negativa, tudo é errado, tudo está errado. E o resultado dessa insensatez, de não humilhar-se debaixo da poderosa mão do Senhor, são divisões, maus sentimentos no meio do povo de Deus, diminuição do fervor cristão no serviço do Senhor, separação entre amigos e irmãos, desencorajamento dos trabalhadores, a obra do diabo sendo feita no meio do povo de Deus, e o resultado final será a sua própria queda espiritual, caindo debaixo da mão disciplinadora do Senhor. Que palavras, não é, queridos irmãos? Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre,
compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos contra aquela casa, combatendo aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Queridos irmãos, esta é a aplicação final do Senhor Jesus Cristo. Se você não estava aqui quando nós iniciamos este Sermão do Monte, lá no capítulo 5, eu lhe recomendo fortemente a retornar e ouvir este estudo. O Senhor apresenta aqui o verdadeiro caráter e as grandes bênçãos de um verdadeiro discípulo. São coisas profundas, são coisas maravilhosas, são coisas práticas nesse Sermão do Monte. Mas nesta aplicação final, o Salvador nos deixou entre a areia e a rocha, entre a confiança e obediência no Senhor e a rejeição final das palavras do Senhor, e nos desafiou então a escolher a nossa postura. Mas entenda uma coisa: diante de Deus, você e eu, diante do Senhor, não conseguimos ficar em cima do muro. A nossa atitude já é uma escolha e uma decisão. Não há neutralidade no reino de Deus. Mateus, queridos amigos, ele não nos diz como os discípulos que estavam ali próximo responderam. Não nos é dito isso. Mas apenas que as multidões ficaram maravilhadas de sua doutrina. Mas o registro do Evangelho nos dirá mais à frente qual foi a resposta desses discípulos. Pouco antes de sua morte, o Salvador, ele reuniu seus discípulos, 12, também um outro número deles, e ele orou ao Pai no capítulo de número 17 de João. E ele então, em sua oração sacerdotal, intercessória pelos discípulos e pela igreja, ele menciona os seus apóstolos e os discípulos que permaneceram nele. E ele diz então em João capítulo 17, versículo de número 6, estas palavras que nos mostram que aqueles discípulos, um bom número deles, e os apóstolos que estavam ali no início, à beira do lago da Galileia, ouvindo este grande sermão, que foram tomados por um profundo silêncio em pensar sobre as consequências do que ouviram. O Senhor ora ao Pai e diz a ele: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Não é belo, queridos irmãos, saber que aqueles galileus, pescadores, pessoas simples como você e eu, que tiveram um grande privilégio de ouvir a palavra do Senhor, pobres como você e eu, fracos, e pensaram com seriedade em sua alma sobre o que ouviram, guardaram a palavra do Senhor até o final. Ele recomenda esses discípulos como homens que guardaram a sua palavra, que viveram, que poram em prática, que submeteram ao Senhor. Eles ouviram e obedeceram, eles praticaram. Certamente Pedro praticou com sua esposa e os seus filhos, Lucas e João como um jovem entre seus pais, e obedeceram ao Senhor e santificaram as suas vidas, e ouviram e pensaram e oraram ao Senhor: me ajuda a viver, Senhor, isso que eu ouvi de meu Salvador. Eu me humilho debaixo da tua poderosa mão. E o Senhor os abençoou porque eles guardaram a palavra até o final. Vidas construídas sobre a rocha, que é o ensino do Salvador, embora eles foram também assolados por ventos, correntezas, como nos diz o Senhor na parábola. E quase todos eles morreram de maneira cruel, decapitados, arrastados por cavalos, surrados, queimados vivos, e de tantas maneiras, como um incrédulo muitas vezes morrem. Sua vida foi fundada sobre a rocha eterna, sua segurança estava firme, e todos eles, como o apóstolo Paulo, poderiam dizer ao final de sua vida: guardei a fé, as palavras do Senhor. Desde agora a coroa da vida está guardada para mim. Construir a sua casa sobre a rocha, sua vida fundada na palavra de Deus, não significa somente ouvir domingo após domingo e abrir a Bíblia em casa, mas assim como fruto de um coração agradecido pela salvação recebida, colocar os comandos do Senhor em prática, renunciar à vontade própria, abraçar a vontade do Senhor. Pela graça de Deus, querido amigo, o crente prudente faz isso, e a sua obra permanecerá em pé, e o seu lar permanecerá em pé, e o seu testemunho permanecerá de pé, e ele próprio permanecerá em pé quando o juízo final da ira de Deus
cair sobre toda a humanidade naquele grande dia. Sua fé para a salvação foi fundada em Jesus Cristo. Sua vida foi firmada nele em verdadeira submissão. E mesmo o dia de julgamento para este crente sincero será um dia de triunfo. Ouça essas palavras do Salvador, concluindo o seu glorioso sermão. Ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras em toda a Bíblia e as pratica em dependência do Senhor, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou o seu lar, a sua vida, o seu casamento sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e entraram lobos em seu caminho, e falsos irmãos em sua jornada, e sopraram ventos das dificuldades desta jornada e deste mundo, e combateram aquela casa deste cristão, e não caiu, porque estava edificada sobre o próprio Senhor Jesus Cristo, a rocha.